Olá! Vem comigo revisar as súmulas e os informativos dos tribunais superiores. Meu nome é Daniele e esse é o Fazer Jus. Súmulas organizadas por ramo do direito. STJ. Direito bancário. Ação de prestação de contas. Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Súmula 477. A decadência do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Contrato bancário. Súmula 16. A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária. Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula 93. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Súmula 176. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID-CETIP. Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. Súmula 285. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. Súmula 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287. A taxa básica financeira não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 288. A taxa de juros de longo prazo pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula 295. A taxa referencial, TR, é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177 de 91, desde que pactuada. Súmula 296. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual do contrato. Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Súmula 322. Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 380.
A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 472. A cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento nos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Contrato com garantia de alienação fiduciária. Súmula 28. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 92. A terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor. Súmula 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula 284. A purga da mora nos contratos de alienação fiduciária só é permitida quando já pagos pelo menos 40% do valor financiado. Súmula 565. A pactuação das tarifas de abertura de crédito, TAC, e de emissão de carnê, TEC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN número 3.518 de 2007, em 30 de abril de 2008. Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN número 3.518 de 2007, em 30 de abril de 2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Sistema Financeiro da Habitação. Súmula 31. A aquisição, pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. Súmula 199. Na execução hipotecária de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, nos termos da Lei 5.741 de 71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, 2 avisos de cobrança. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 327. Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal
tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação. Súmula 422. O artigo 6º, a linha E, da Lei 4.380, de 64, não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. Súmula 450. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. Súmula 454. Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH, pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial, TR, a partir da vigência da Lei 8.177, de 91. Súmula 473. O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 586. A exigência de acordo entre o credor e o devedor, na escolha do agente fiduciário, aplica-se exclusivamente aos contratos não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Sistema Financeiro Nacional. Súmula 19. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Súmula 79. Os bancos comerciais não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia. Por hoje é isso. Vamos construir juntos um material de revisão rápida e objetiva? Me diga nos comentários o que achou e como podemos melhorar. Obrigada pela companhia e acompanhe os próximos episódios para continuar fazendo jus.